A ideia de armazenar senhas de forma segura no seu banco de dados já é pensando no seu banco de dados ter vazado e impedir com que essas senhas sejam quebradas. Se vazasse os seus dados não fosse um problema, então era só você salvar as senhas como plain text mesmo no seu banco de dados e estaria tudo bem. Então eu não vou nem falar aqui sobre você guardar as senhas em plain text ou não, beleza? Antes da gente falar como armazenar as senhas, a gente precisa falar como se quebra essas senhas, quais são as formas de quebrar essas senhas para a gente poder analisar isso. Eu vou mostrar um exemplo aqui em cima de uma lista de MD5, de senhas em MD5 de um site grande, real, para tu ver como é que as nossas senhas estão seguras nos sites por aí. Eu falo mais sobre esse problema do MD5 num card que tá passando aqui agora, se você quiser clicar e ver depois. No entanto, essa lista de MD5 que eu vou usar aqui, ela não tem nenhum nome de usuário, não tem nenhum e-mail e ela só serve mesmo para fins didáticos. Mas se o seu banco de dados vazar, se lembre que vai vazar as senhas das pessoas, vai vazar o nome de usuário ou o e-mail das pessoas e você sabe que a maioria das pessoas usa a mesma senha nos outros sites com aquele mesmo e-mail e isso vai estar comprometendo todas as pessoas que estão cadastradas no seu site, beleza? Eu fiz questão de usar MD5 porque o MD5 é um algoritmo muito rápido, mas isso daqui poderia ser usado para quase qualquer outro algoritmo de hash. A pessoa que tiver uma lista de MD5 de senhas justificadas do seu site ou de qualquer outro site, a primeira coisa que esse cara pode fazer é tentar ordenar pelas senhas que tiverem mais senhas duplicadas, ou seja, se aquela senha tem 20, 30 senhas iguais, ele vai tentar ordenar e pegar as que tiverem mais. Por que ele vai fazer isso? Porque provavelmente essas senhas não têm nenhuma informação personalizada do usuário. Se várias pessoas diferentes estão usando a mesma senha, é muito provável que essas senhas façam parte daquela lista de senhas muito comuns do tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou admin 1, 2, 3. Ou seja, sem nenhum programa sofisticado, logo de cara já dá para ter uma ideia do que seriam essas senhas e você fazer um brute force muito simples. Eu vou usar para essa quebra de senhas um programa chamado Hashcat e ele é muito bom porque ele permite você usar tanto a CPU quanto o GPU para poder fazer essa quebra. E outra coisa impressionante é que ele funciona em cima de 210 diferentes algoritmos de hash, cara. É bizarro. E antes do exemplo mesmo, eu não preciso nem te dizer que isso daqui é só para fins didáticos. Não é para você fazer nada disso daqui contra um site real, um servidor real. Isso, além de ser crime, com certeza você vai ser pego e isso vai acabar com a tua vida. Então, não faça. Então, olha só, essa daqui é a lista de senha. Aqui tem 100 mil senhas e todos os algoritmos em MD5. A gente vai tentar quebrar o máximo de senhas desse arquivo e para começar a gente vai usar uma técnica de brute force muito simples. Aqui no Hashcat eu posso dizer qual é a minha regra de brute force. Eu vou usar uma muito simples, uma que vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres minúsculos e 2 letras, 2 dígitos. Então, vamos tentar rodar. E tá aí, ó, ele já tá quebrando. Então, por exemplo, se eu der um pause aqui, ó, eu já consigo ver várias senhas que, de repente, as pessoas achariam que nunca seriam quebradas. Mas olha só, é muito simples. E uma outra coisa impressionante que você pode ver aqui, se eu pedir o status, o Hashcat mostra pra gente qual a velocidade média de hashes que ele consegue gerar para poder tentar. Ele está querendo dizer que é 1.127 milhões, ou seja, 1 bilhão, 127 milhões e 500 mil hashes por segundo. Isso daqui na minha máquina, que o processador é fraco, é um i5, não é um servidor forte, é minha máquina pessoal do trabalho. Agora tu imagina num servidor de universidade ou no outro servidor que o hacker poderia contratar para poder fazer isso daqui. Tá aí, ó. Se eu botar resume, ele continua quebrando e é muita senha. A gente poderia também usar uma técnica usando dicionário. Então eu tenho um dicionário aqui com várias palavras em português e eu poderia tentar concatenar para cada palavra dessa daqui um dígito, 2 dígitos, 4 dígitos no total. Antes, para você ter uma ideia do que tem nesse dicionário, são essas palavras aqui. São muitas palavras comuns, então tem 41.516 palavras, todas em português. Bem, vamos lá tentar quebrar. E é isso, a velocidade que ele quebra é impressionante, ó. Tá achando vários, muito rápido. Ó, se eu der um pause aqui, as senhas mais ou menos que tem. James 1811, Deus 1999, Password 0. É impressionante que as pessoas ainda criem senhas dessa forma, tá vendo? E é isso, cara. É esse tipo de senha que você vai guardar no teu banco de dados. Então tu tem que tomar muito cuidado. Ó, Jesus 3141. Eu poderia usar também um outro dicionário agora, só como exemplo, dicionário em inglês. Mesma coisa, dicionário em inglês concatenando 4 dígitos. E olha só o que ele acha, cara. Olha só, Case 26, Aloma, Willow, Weed. Cara, são umas senhas horrorosas. Inclusive, se você tá vendo isso daqui, uma das suas senhas foi parecido com isso, pode parar o vídeo aqui e ir lá trocar agora, porque, nossa senhora. Esse programa, inclusive, permite você concatenar um dicionário com o outro. Ó. Então, eu vou concatenar o dicionário de português com o dicionário de inglês. E você pode parecer que é absurdo, que não vai achar nada, mas olha só a quantidade de senhas que ele continua achando. E aí, se você der um pause, ó, Catherine Mabel, Voga, Rally, Rodka Twist, Super Winch. E tá vendo? Aqui a gente não precisou de fazer nenhum brute force, de ficar tentando várias letras e vários números. Cara, com o dicionário você já pega muita senha.
Agora tu imagina que no banco que vazar real mesmo vai ter o nome de usuário ou e-mail da pessoa e aí vai estar todo mundo aqui comprometido. E o último exemplo, a mesma coisa, só que agora invertendo um dicionário de inglês e outro de português, é a mesma coisa, acha coisa pra cacete. E uma coisa interessante para alertar aqui é que se alguém estiver tentando roubar um banco de dados para poder fazer um ataque contra uma pessoa específica, ela vai usar um dicionário com informações daquelas pessoas específicas, ou seja, pode ser o nome dela, o nome do pai, o aniversário, data de aniversário, e aí ferrou, cara. E aí vai achar mesmo, se você não tiver um algoritmo legal, não tiver protegido a senha dessa pessoa legal, o nego vai descobrir facilmente. Bem, aí diante desse cenário horroroso, o que a gente pode fazer? Primeira coisa, cara, é você não limitar o tipo de caractere que a pessoa pode escolher pro senha dela. Ainda tem site que faz isso, eu acho um absurdo, e a maioria dos sites fazem isso porque eles têm medo de algum ataque de injection, tipo SQL injection ou XSS. Só que, cara, isso daí é uma gambiarra para tentar resolver um problema que, na verdade, você está deixando do outro lado as senhas das pessoas muito vulneráveis. Então, ao invés de fazer esse tipo de coisa, corrige o teu código para ele não receber nenhum ataque de injeção e deixa as pessoas escolherem os caracteres que elas quiser, cara. Uma outra coisa importante também é você limitar o número de caracteres que a pessoa pode colocar para senha. Pode parecer contraintuitivo, mas se você liberar o número de caracteres que a pessoa quiser, ela pode fazer um ataque de DDoS em cima de você. E aí pode ser que, dependendo do algoritmo que você estiver usando, o custo do processamento para gerar um hash em cima dessa string enorme que você vai receber vai ser muito alto. Então, um número razoável para você poder limitar é 160 caracteres. Quando você for criar o resultado final, ou seja, o resultado hastificado, você precisa usar a técnica do salt. O salt, para quem não sabe, é um valor randômico único e de tamanho fixo. E quando eu digo único, é único mesmo, não é único só no sistema ou único dentro do seu banco de dados, é único universalmente. O salt você pega, concatena junto com a senha do usuário, entrega isso para uma função de hash, esse resultado você vai concatenar de novo com o salt e vai guardar no seu banco de dados. Ou seja, na prática fica mais ou menos assim. Seria algo como o resultado, que é igual ao salt que você gerou, mais a tua função de hash, que é igual, você vai botar o salt aqui de novo, concatenado com a senha do usuário em plain text. E esse resultado aqui é o resultado que você joga dentro do seu banco de dados. Ou seja, se um outro usuário criar, por exemplo, com a mesma senha 1, 2, 3, 4, o fato de você ter gerado um salt diferente para ele vai dar um resultado diferente e aí não tem como você pegar e ordenar, fazer aquela técnica que eu tinha falado para poder ver quais senhas são iguais, porque o hacker, todas as senhas vão estar iguais, sempre diferente, sempre diferente. E uma coisa, como você viu, o salt ele fica salvo junto com o hash, ou seja, não confunda o salt com uma chave de criptografia que é para você poder reverter o dado. Eles são coisas diferentes. O salt ele serve basicamente para duas coisas. Uma é exatamente essa, o cara não poder fazer um ataque, ser muito custoso para o cara fazer um ataque de dicionário e não conseguir ordenar dessa forma que eu falei. E uma outra coisa é tentar aumentar o nível de proteção da senha sem depender que o usuário escolha uma senha muito forte. É óbvio que sempre vai depender também que o usuário escolha uma senha forte para ficar cada vez mais complexo do cara conseguir quebrar essa senha. Só que nada disso você vai desenvolver sozinho. Já tem alguns algoritmos criados por matemáticos e analistas de segurança exatamente para poder fazer isso. Então, cara, não desenvolva seu algoritmo, não tente fazer uma parada genial, não, dessa forma com certeza vai estar mais protegido, porque não vai estar. Atualmente, o algoritmo de hash para poder guardar senhas mais recomendados do mundo se chama Argon 2. Esse algoritmo ganhou uma competição chamada Password Hashing Competition, uma competição aberta que rolou entre 2013 e 2015 e ela foi, assim, gerenciada por vários analistas de segurança que participam de universidades renomadas, empresas de segurança renomadas ao redor do mundo. E ainda hoje, esse é o algoritmo mais recomendado de todos. Com ele você consegue configurar algumas coisas, do tipo a quantidade de memória que é preciso para poder gerar esse hash. Você consegue determinar o número de iterações que esse algoritmo vai fazer. Você consegue determinar o número de threads que ele vai criar para poder gerar o algoritmo. Mas se por algum acaso você não puder usar o Argon 2 por algum motivo de especificação corporativa ou algum certificado que você tem que ter, o recomendado é você usar o algoritmo PBKDF2. Esse algoritmo foi criado pela RSA Security e ele é a mesma empresa que criou aquele famoso algoritmo de criptação RSA. E se por algum motivo você não puder usar o Argon 2 e não precisar de certificação, alguma especificação corporativa, ao invés de você usar o PBKDF2, você vai usar o scrypt. A grande diferença do scrypt para o PBKDF2 é que o scrypt se preocupa com paralelismo e ele exige nativamente uma quantidade de memória muito grande para poder se quebrar, para poder gerar aqueles hashes. Ou seja, é um custo muito alto para você quebrar aquelas senhas. Isso também é configurável, a mesma coisa que acontece lá no Argon 2. Agora, se por algum motivo você não puder usar nenhuma dessas três alternativas, usa o bcrypt. O bcrypt também utiliza salt, como todos esses outros três algoritmos. Ele possui configuração para o número de iterações que precisa se fazer para gerar esse hash. E ele também é o padrão utilizado pelo OpenBSD e por várias distribuições de Linux. Ou seja, é super confiável. Cara, para todos esses algoritmos já existem várias bibliotecas nas linguagens mais populares. Eu mesmo procurei e achei para todas. Por exemplo, Java, C++, PHP, JavaScript,
Ruby, Python, até Elixir tem, cara. Uma opção é você optar também por um algoritmo que utilize código de autenticação. Nesse caso, você vai precisar ter uma chave, essa chave ela tem que estar fora do alcance de alguém que supostamente teria invadido a sua aplicação e tem acesso ao seu código e o seu banco de dados. Essa pessoa não pode ter acesso a essa chave. Então, sem essa chave, não adianta o cara tentar quebrar a senha, porque tá tudo encriptado. O algoritmo mais recomendado, mais utilizado para esse caso de guardar senhas é o HMAC, e ele você pode inclusive utilizar junto com o PBKDF2. E quando eu digo junto, é na mesma função, várias bibliotecas para as linguagens mais populares, existe uma função que você simplesmente vai usar uma função só e ele já vai fazer tudo, a encriptação e a retificação. E caso você esteja utilizando um sistema legado ou que está muito defasado, o sistema de armazenamento de senhas, e você acha que você vai ter dificuldade com isso, eu vou deixar um link. Esse link é um artigo de janeiro de 2018, super atual, e ele fala como você fazer isso sem dor de cabeça, ou seja, utilizar essas alternativas que eu falei num sistema legado. Bem, se você não quiser usar nenhuma dessas opções ou nenhuma outra opção tão boa quanto as opções que eu te falei, bem, cara, aí você está negligenciando seus dados, você está colocando seus clientes em risco. Se alguém quiser pegar essas senhas, as pessoas vão pegar, nem que for com engenharia social, e o nego vai descobrir, e é isso, assim, não negligencie. Para agora, se você ainda está utilizando MD5 ou somente SHA-1, SHA-2 dentro do seu banco de dados, para agora e, cara, tenta utilizar uma dessas técnicas. Bem, os links e fontes para tudo que eu coloquei aqui estão na descrição para você poder dar uma olhada melhor. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de dar um like, porque isso é muito, muito importante para mim, para eu saber se os vídeos estão ficando legais. E até o próximo vídeo.